A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos lendo o Evangelho segundo Lucas, né? E hoje a gente vai ouvir sobre Zaqueu, o publicano, a partir do capítulo 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que ali havia um homem chamado Zaqueu. Era este um dos principais dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho fraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aqui é um exemplo do que a gente vem falando, né? Porque Jesus Cristo disse que é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus, né? O reino de Deus, mas não generalizando, né? Mas aqui realmente é difícil, mas aqui um exemplo, né? Não generalizando, exatamente por isso que Zaqueu, ele era um publicano, um pecador, obviamente todos nós somos pecadores, mas Zaqueu era um cobrador de impostos e ele era rico, né? Mas ele viu em Jesus Cristo o caminho verdadeiro, né? O caminho reto, e assim ele viu que realmente ele tinha que tomar a decisão na sua vida, e ele tomou a decisão correta, que foi seguir a Jesus Cristo. Então, foi realmente devolver aquilo que, se ele fraudou alguém, que ele falou aqui, né? Se ele fraudou alguém, ele iria devolver quadruplicado e a sua fortuna iria dividir com os pobres, né? Ou seja, ele realmente deu tudo que tinha, e, né, largou tudo que tinha e voltou-se para Jesus Cristo, né? E aí tem a parábola das 10 minas, a partir do versículo 11. E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola. Porquanto estava perto de Jerusalém e cuidavam que logo se havia de manifestar-lhe o reino de Deus, disse, pois: um certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus cidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos, a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E lhe disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade.
Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também: sê tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo: Senhor, aqui está a sua mina, guardei num lenço. Porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não pusestes e cegas o que não semeastes. Porém, ele lhe disse: servo mau, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Por que não pusestes, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10 minas. E disseram eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que não tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. E dito isto, ia caminhando diante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à aldeia que está defronte, e ali, ao entrar, achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar por que o soltais, assim lhe direis: porque o Senhor precisa dele. E indo, os que havia sido mandados acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que soltais o jumentinho? E eles responderam: o Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus. Então, lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da cidade do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinha visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe de entre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Lamentação por Jerusalém, a partir do versículo 41. E quando iam chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conheces também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiveram, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo. Mas os principais dos sacerdotes, os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo e não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. O povo seguia Jesus Cristo, né? E os fariseus tentavam uma forma de matar a Jesus Cristo, mas fazendo isso sem que o povo ficasse contra os fariseus, né? Ou seja, apesar que isso acontecia porque ainda não era o momento certo, porque tudo acontecia de acordo à vontade de Deus, um momento determinado por Deus, né? Por isso que a palavra do Senhor diz: esperai no Senhor. Por quê?
porque tudo é no tempo dele, né? Ele tem o tempo determinado para tudo. Então a gente tem que esperar, a gente tem que ser paciente, né? E aqui no versículo 20 a autoridade de Jesus é questionada. E aconteceu num daqueles dias que, estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais dos sacerdotes e os escribas com os anciãos, e falaram-lhe, dizendo: Dize-nos com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem é que te deu esta autoridade? E respondendo ele, disse-lhes: Também eu vos farei uma pergunta. Dize-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles arrazoavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não o crestes? E se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois tem por certo que João era profeta. E responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhes disse: Tampouco vos direi com que autoridade faço essas coisas. Lembrando que a palavra arrazoavam era cochichavam entre si, né? E a gente continua aqui a parábola dos lavradores maus, a partir do versículo 9. E começou a dizer ao povo esta parábola: Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. E no tempo próprio mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espancando também a este e afrontando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro, mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o Senhor Davi: Que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez vendo-o seja respeitado. Mas, vendo-o os lavradores, arrazoaram entre si, dizendo: Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, para que a herdade seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o Senhor da vinha? Irá e destruirá estes lavradores e dará a outros a vinha. Ouvindo eles isto, disseram: Não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse: Que é isto, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovam, esta foi cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquela sobre quem ela cair será feita pó. E os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles dissera esta parábola. E trazendo-o debaixo de olho, mandaram espias que se fingiam justos para o apanhar em alguma palavra e entregá-lo à jurisdição e poder do governador. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. É-nos lícito dar tributos a César ou não? E, entendendo ele a sua astúcia, disse-lhes Jesus: Por que me tentais? Mostrai-me uma moeda. De quem tem a imagem e a inscrição? E respondendo eles, disseram: De César. Jesus disse-lhes então: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo. Assim, maravilhados da sua resposta, calaram-se. Olha só, eles procuravam, faziam armadilhas todos os tipos de armadilhas, Que isso aqui sirva de reflexão para a gente tomar cuidado com as coisas que nós falamos, A gente tem que pensar muito bem antes de falar qualquer coisa, antes de responder qualquer pergunta, antes de tomar qualquer decisão, porque
tudo se eu não me engano, acho que é na física, né? Cada ação tem uma reação. Não, é na química, cada ação tem uma reação. Não sou muito boa de escola, não, também faz muito tempo isso, mas cada ação tem uma reação. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque essa reação, ela pode ser positiva se a ação for boa, mas se a ação for negativa, a reação também pode vir com uma força tremenda contra nós. Então, por isso, temos que aprender a entregar totalmente a nossa vida nas mãos do Senhor, temos que aprender a esperar no Senhor, a confiar plenamente no Senhor, para não correr o risco de uma reação muito forte contra nós, né? Da gente levar uma bordoada tão forte ao ponto de cair. Lógico que se você estiver no caminho do Senhor, se você cair, Deus vai te levantar, mas é melhor sempre se permanecer de pé, né? Melhor se prevenir andando sempre nos caminhos do Senhor, esperar Ele te direcionar do que realmente cair, né? E a gente continua aqui a partir do versículo 27, que fala sobre a ressurreição. E chegando-se alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de algum falecer, tendo mulher e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade a seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou a esposa, mas morreu sem filhos. E tomou ao segundo por mulher, e ele morreu sem filhos. E tomou ao terceiro, e igualmente tomou dos 7. Morreram e não deixaram filhos. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois que os 7 por mulher a tiveram. E respondendo Jesus, disse-lhes: os filhos deste século casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar aquele século e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Olha que maravilha aqui, Jesus confirmando, né? Seremos todos irmãos, inclusive irmãos dos anjos, pois seremos iguais aos anjos, né? Então não haverá sexo, né? Homem, mulher, né? Não será pai, mãe, filha, filho. Aliás, seremos filhos de Deus, né? Mas somente isso, filhos de Deus, todos serão filhos de Deus, ou seja, todos entre si serão irmãos, né? E a gente continua a partir do versículo 37. E que os mortos hão de ressuscitar também, o mostrou Moisés junto da sarça, quando chama o Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos, porque para ele vivem todos. E respondendo alguns dos escribas, disseram: Mestre, disseste bem, e não ousavam perguntar-lhes mais coisa alguma. E ele lhes disse: como dizem que o Cristo é filho de Davi? Pois o mesmo Davi diz no livro dos Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés, de sorte que Davi lhe chama Senhor. Então, como é seu filho? E ouvindo-o todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos: guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestes compridas e amam as saudações nas praças, as principais cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretextos longas orações. Estes receberão maior condenação. Olha só, né? Aqui Jesus Cristo está chamando a atenção para os escribas, né? Para os doutores da lei, para aqueles que se dizem, que se acham que estão à frente de tudo, né? Os líderes religiosos. E isso tudo porque eles
se acham que estão à frente de tudo, porque tem conhecimento maior na Bíblia, né? Tem conhecimento maior na lei, e não é assim que funciona. Lembrando que os salvos serão aqueles que Deus escolher. Deus é quem escolherá os salvos, e serão salvos não por conhecer a Bíblia, serão salvos porque pela graça de Deus, pelo amor de Deus, né? Simplesmente por isso, porque Deus nos ama e Ele quer nos salvar. Lógico que tem as condições, né? Temos que seguir os mandamentos do Senhor, conhecer a Bíblia, conhecer a palavra do Senhor. A gente precisa, por quê? Porque conhecendo a palavra do Senhor, a gente tem um entendimento do que realmente o Senhor quer de nós, né? Mas não é uma exigência em si, né? A exigência maior é seguir os mandamentos, é seguir os preceitos do Senhor, né? Agora, ali naquela época, por exemplo, os doutores da lei, eles tinham rituais, por exemplo, né? Aqui Deus fala muito sobre Jesus Cristo está falando muito sobre rituais. Os doutores da lei seguiam os rituais, né, que tinham na época ali, se mostravam para todo mundo. Quando jejuavam, por exemplo, eles se mostravam para todo mundo, para que todos percebessem que eles realmente estavam jejuando, né, para se mostrarem para as pessoas que eles seguiam ao Senhor. E não é assim que Deus quer. Porque lembre-se que Jesus Cristo foi humilde, né? Humilde e manso de coração. Então, o exemplo a ser seguido é Jesus Cristo, e é assim que devemos ser também, humilde e manso de coração. E Jesus Cristo nos ensina que quando for jejuar, né, que não lembro o termo exato aqui, mas que não se deixe abater, né, que não mostre no semblante que está jejuando, né, que não precise demonstrar para todo mundo que está jejuando, né? Só Deus é quem precisa saber disso. Afinal de contas, o jejum é um sacrifício aceitável a Deus e é um sacrifício entre você e Deus e mais ninguém. Você não precisa sair espalhando aos quatro ventos, né? Então, que sirva de reflexão para a gente. Você não precisa espalhar para todo mundo o que você está fazendo para a sua conversão com Deus. O que você precisa espalhar é a palavra de Deus, isso sim, é espalhar a palavra de Deus. Os seus testemunhos são os nossos testemunhos, eu digo, né, o testemunho dos filhos de Deus também são muito importantes para que as pessoas vejam que a mudança que Deus pode fazer em nossas vidas. Isso também é muito bom, mas ficar se vangloriando do que deixa de ser, isso não pode acontecer, porque o nome que tem que ser exaltado, o nome que tem que ser glorificado é somente o nome de Deus, né? Deus é o santo, Deus é o glorificado e exaltado. Nós não merecemos nenhum tipo de exaltação, nenhum tipo de adoração, né? Não podemos ser adorados, até mesmo porque a palavra do Senhor diz: adorai somente a Deus, prostrai somente a Deus, o único Deus, o Deus vivo, né? Então, seguir somente a Ele. E lembre-se que ele fala, né? Este é o meu filho em quem me comprazo. Então, Jesus Cristo é o nosso guia, né? É o nosso Salvador, somente Ele e mais ninguém. Não devemos nos prostrar a ninguém. Então, exaltação somente ao nome do Senhor, glórias somente ao nome do Senhor, né? Não temos que se mostrar para ninguém, só temos que se curvar perante ao Senhor. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Toque em seu coração, Pai, que cada vez mais ela sinta a Tua presença, Senhor, que cada vez mais ela sinta o Teu amor, a Tua proteção, Pai. Peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo, derrama Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifesta o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o Seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo à Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.